Então, vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Portanto, nós temos os dados que estão numa forma tabular. Quando nós colocamos dados em uma forma tabular, existe uma estrutura de dados dentro da linguagem R que se chama data frame. Então, para construir esse data frame, tem várias formas. O tutorial do Quantida vai mostrar uma das formas mais elementares, que consiste em criar os vetores, né? Então, cada coluna do nosso data frame, da nossa tabela, as colunas onde estão os dados, nós vamos construir um vetor, né? Ou seja, nós vamos construir os dados do data frame coluna por coluna. Então nós vamos construir um vetor com as frutas, depois nós vamos construir um vetor com as quantidades respectivas de cada uma das frutas. Tem um nome técnico para esse vetor onde nós estamos colocando as frutas, né? É um vetor de caracteres, né? Cada dado que tem dentro do data frame, banana, maçã, os números também, você precisa definir que tipo de dado que é esse, né? Então, nessa coluna aqui, nós vemos que temos só palavras. Então, o R ele vai entender isso como um conjunto de caracteres. Os nossos textos, que nós vamos trabalhar, né, que o Quantida trabalha, são caracteres, é um conjunto de caracteres. Então, por isso que a gente chama essa coluna, esse vetor, de um vetor de caracteres. Agora, esse outro vetor, que tem as quantidades, é um vetor de números, né? E aqui são números inteiros. Então, a pergunta é como criar um vetor usando a linguagem R? Então, nós precisamos programar, fazer linhas de código para criar esses vetores com a informação que tem, né, dentro da coluna, né? Nós queremos construir um vetor com esses valores, né? E esses valores são caracteres, um conjunto de caracteres. Bem, aqui eu abri o meu RStudio. Eu acredito que quando nós instalamos o RStudio, ele, por padrão, ele vem dessa forma aqui. Então nós temos essa janela aqui onde nós vamos colocar os códigos. Nós vamos escrever os códigos aqui, por enquanto, né? Depois nós vamos usar outros recursos que são mais inteligentes do que escrever o nosso código aqui no console. Depois nós temos essa janela de cima aqui. Daqui a pouco eu vou começar a explicar o funcionamento dessa janela. E tem uma outra janela aqui embaixo, certo? Conforme for necessário, eu vou explicando o funcionamento do RStudio. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever o código aqui no console. Então nós vamos criar um vetor. Para criar um vetor, existe um comando no R, que é o comando C. Esse C é a inicial de concatenar, né? Nós vamos concatenar os nossos dados, a sequência de dados. E entre vírgulas nós vamos colocar os valores, né? Então existem
São 4 frutas, né? Então nós temos esse espaço aqui, onde nós vamos colocar a primeira fruta, aqui a segunda, a terceira e a quarta fruta. Como é um vetor de caracteres, os caracteres, para eles serem identificados pelo R, você tem que colocar entre aspas. Então, eu digitei aspas, ele abriu e fechou automaticamente, e aqui eu vou colocar esse valor, que é um caractere, conjunto de caracteres. Então, que é banana, né? Primeira fruta. Vou repetir o mesmo procedimento agora nesse espaço aqui, que é a segunda fruta. Maçã. Terceira fruta, que é o abacaxi. E a quarta fruta, que é a laranja. Ok, criei o meu vetor. E para que ele execute, para que o R execute, basta apertar Enter. Então, coloquei uma linha de código. Né? Esse comando é o comando de concatenar, de criar uma sequência de valores. Elas vão ficar sempre juntas aqui nesse vetor: banana, maçã, abacaxi e laranja. E aí nós vamos apertar Enter. E aqui está a saída do vetor. Entretanto, esse vetor foi criado, e aqui está a saída do vetor, onde você tem os itens do vetor, né? O primeiro item, banana, maçã, abacaxi, laranja. Entretanto, ele não foi salvo esse vetor, simplesmente o R criou, colocou como saída aqui e não armazenou esse vetor em lugar nenhum. Então é necessário que a gente salve esse vetor em algum lugar. Então eu vou colocar de novo aqui o vetor, né? Eu copiei simplesmente a linha, e aí nós precisamos salvar esse vetor em algum lugar. Então, para salvar ele, você tem um sinal que a gente chama de sinal de atribuição, que ele é sinal de menor, junto com um sinal de menos, esse símbolo aqui. Este símbolo, você tem um atalho no teclado, no Linux e no Windows, você basta apertar Alt mais a tecla menos, que ele automaticamente vai fazer esse símbolo aqui, né? Composição desses dois símbolos, né? O menos, o menor com o menos. E aqui, nessa posição, eu tenho que colocar o nome desse vetor que eu estou criando. Então, eu estou criando esse vetor com as frutas e preciso colocar um nome aqui. Então, nós vamos colocar aqui um nome que eu vou chamar vet fruta. Esse nome você pode escolher o nome que você quiser, escolher esse nome, poderia ser um outro. Então agora eu vou apertar Enter. E se nós olharmos aqui nessa janela, ele está falando que criou uma variável chamada vet_fruta.
ela é, aqui está falando qual tipo de valores que estão dentro desse vetor, são caracteres. Aqui está falando quantos elementos tem, né? Então tem desde do 1 até o 4, são 4 elementos, 1, 2, 3 e 4 elementos. E aqui ele coloca os elementos, né? Quais são esses valores que estão dentro desse vetor. Então você tem um controle das variáveis por essa janela. Agora eu vou criar o outro vetor, que é o vetor de números, que é vet underline unidades. E vou repetir o mesmo procedimento anterior, né? Preciso do sinal de atribuição, depois eu tenho que criar o vetor com as quantidades. As quantidades eram 6, né? Eram 6 bananas, 4 maçãs, 1 abacaxi e 8 laranjas. Vou apertar Enter. Então nós notamos que aqui na janelinha do Environment ele criou esse outro vetor que eu chamei de vet unidades. A gente nota que agora os valores que estão dentro desse vetor não são mais caracteres, são números. Está aqui indicado número. A quantidade de números são 4 números, e aqui estão os números do vetor. O primeiro número é 6, depois 4, 1 e 8.